Iniciando, vamos ver se Santa Rosa entra agora aí. Foi? Ainda não entrou? Tá. A gente reiniciou o vídeo ao vivo, agora são 8h04. São uma série de bate-papos, de conversas ao vivo, aí, de lives, no sentido da gente tornar mais conhecido a Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro e também o problema que envolve os nossos mortos e feridos e órfãos e afastamentos psiquiátricos que a gente vem estudando aí há 26 anos. Né? Santa Rosa é um dos nossos heróis, ele tem muita coisa a conversar, 1 hora acho até que é pouco, mas é o tempo que a gente tem atualmente nesse swap. Agora encontrei ele aí, deixa eu ver se... Estamos aguardando, acho que agora vai. A gente preparou um memento aqui com 13 notas. Santa Rosa, tudo bem? Boa noite, coronel. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Como é que tá, meu amigo? Boa noite. Estou ouvindo o senhor legal. Tudo bem. Tudo bem, satisfação falar consigo. Eu estava fazendo uma prévia aí do que a gente vai bater um papo. A gente fez uma introdução. Santa Rosa ele é um dos nossos referências em termos de integridade, de heroísmo, de coragem física e moral. É um dos heróis do Rio de Janeiro. Ele está no pôster que está ali atrás, um das referências. Queria que você se apresentasse, Santa Rosa, como você quiser, e aí a gente vai seguir o norte mais ou menos que a gente conversou antes, aí, umas 13 questões. Fica à vontade. Beleza. Bom, meu nome é Roberto Santa Rosa, eu sou sargento da Polícia Militar e em 2015, trabalhando pelo 9º Batalhão, eu, numa ocorrência, fui ferido com um tiro de fuzil na perna, que acabou ocasionando, tendo que fazer amputação do membro. E depois disso, eu tomei a decisão de tentar compartilhar a história, né, para que colaborasse com os colegas que estão no front e aqueles que estão vindo para somar força para a gente. Tentar passar um pouco da força para esses colegas. Esse sou eu. Bom, legal. A gente queria começar, antes de estar diretamente, objetivamente no assunto, que você citasse alguma ocorrência memorável, algo que você se orgulha de ter, alguma ocorrência boa, antes da gente entrar efetivamente na questão do... Bom, eu tenho, na verdade, eu tenho eu não tive tantas ocorrências assim, né, coronel, por causa do tempo que eu fiquei no serviço, né? O tempo não foi suficiente para ter, mas tem algumas. Tem algumas. Uma que me marcou muito foi na comunidade da Mangueirinha. Na época eu servia com o sargento Marcelino, que é meu conhecido desde criança, o Vladimir, Carrinho, um abraço aí para eles. E essa ocorrência me marcou muito porque a gente tentou fazer aquilo que não era da nossa alçada. Nós, incursionando na favela, a gente encontrou uma casa abandonada. A casa tinha todo indício de ser da indolação, inclusive disseram que a casa era da indolação. E quando nós chegamos na casa, a gente encontrou, já no quintal, parecia um ferro velho, né? Uma casa com muito lixo acumulado. Quando nós chegamos dentro da casa, tinha uma criança na casa. Era uma menina, mais ou menos 8 anos de idade. E ela tinha problema mental. Ela estava só de calcinha. E por trás dela apareceu o irmão. Quando ele escutou a voz da guarnição, apareceu o irmão dela. Devia ter uns 4 ou 5 anos de idade. E esse menino era o que estava defendendo ela. Quando ele escutou a voz ele tomou a frente como se estivesse tentando proteger a irmã, que tem problema mental. E a casa era completamente lixo. Lixo, em tudo quanto é lugar era lixo. E a gente não podia deixar aquelas crianças lá. Inclusive o SBT Repórter fez até uma reportagem nessa ocasião. Nós pegamos essas crianças, paramos a
a incursão, pegamos essas crianças e conduzimos elas até o Conselho Tutelar. Levamos ela para o Conselho Tutelar, em Caxias. Para tentar dar uma solução para aquilo. Tinha ratos na casa, ratos andavam, não tinha nem medo da gente. E levamos ela para o Conselho Tutelar. No Conselho Tutelar a gente não conseguiu nada. Depois a mãe dela apareceu atrás das crianças, e a mãe dela também tinha um problema, parecia que tinha um problema mental. E o Conselho Tutelar orientou a gente que levasse as crianças de volta e deixasse em casa. Não tinha a mínima condição de um ser humano viver ali. Entendeu? E isso me marcou porque era uma ação que não competia a gente, não competia a Polícia Militar. Não competia a gente tomar aquela atitude de tentar resolver o problema daquelas crianças. Mesmo assim a gente tentou. Encaminhamos para o órgão competente e não deu nada. Aquela ocorrência me marcou e me orgulhou disso, porque aquilo foi além da nossa competência. Entendeu? Nós nos desdobramos para tentar solucionar o problema daquelas crianças, mas infelizmente a gente não conseguiu. Essa foi a que mais me marcou. É sempre assim, né? Em muitas ocorrências a gente se desdobra e só a gente sabe disso. Né? A gente faz o que não está previsto no dever, né? Vai além, só pela obrigação, pelo prazer de ajudar o próximo, seja lá quem for, né? Mas esse lado da polícia, muito pouco falado, né? A maior parte das nossas ocorrências, aliás, são assim, ajudando Exatamente. os outros. Exatamente. Então, é o servindo, né? Gente, eu acho que uma das missões nossas desse tipo de conversa é fazer com que isso seja conhecido. E a imprensa, muitas vezes, só divulga o lado ruim. Tem um erro, tem alguma coisa que tem, né? Mas exatamente. Mas bacana isso. Ajuda aí. Agora eu queria te perguntar como é que foi a ocorrência que gerou o teu ferimento. Como é que aconteceu? Então, essa ocorrência foi procurada, digamos assim. Porque quando ocorreu aquele confronto, eu já cansei até de falar, de escrever, né, mas nunca falei assim pessoalmente. Eu e o colega, a gente costumava brincar. A gente vê filme policial, né, que tem os parceiros, a gente vê os filmes, e a gente olha como é meio caricato, né? A gente patrulhava, falava da vida, ele tinha uma bebezinha, tinha acabado de nascer, e a gente brincava por conta da bebê dele, que se a gente visse uma ocorrência, a gente brincava. Se tiver tiro para lá, a gente vai para o outro lado. Aquelas brincadeiras e tal. Passar o tempo, a gente trabalhava 12 horas juntos. E nesse dia, faltando 10 minutos para o fim do serviço, a gente já estava cansado e tal. A gente revezava, ficava um dentro da viatura, o outro fora. Mas nesse dia, você vê como são as coisas. A gente decidiu, eu falei para ele entrar no carro. Eu era mais antigo que ele, falei para ele, entra no carro que a gente daqui a 2 minutos, 3 minutos a gente vai embora. Eu ia mais cedo, lá no batalhão eu ia explicar, porque eu precisava sair mais cedo. Então eu falei para ele, entra no carro que a gente já vai embora. Quando ele entrou no carro, marcou um tempo, coisa de 5 minutos depois, a gente começou a escutar tiros. Mas muito tiro. Só que a gente não sabia o que estava acontecendo até então. A gente não entendia. O tiro era próximo, só que a gente não sabia o que estava acontecendo. E nesse tempo, eu escutava de onde vinha o tiro, o que eu falei para ele? Entra no carro. A única coisa que passou na minha cabeça nessa ocasião foi o fato dele ter um bebezinho, e ele só falava nesse bebezinho. Um abraço aí, Cabo Fernandes, meu parceiro. Acabou virando até padrinho da minha filha. E eu tinha uma preocupação com ele, que era engraçado, que era uma preocupação quase paternal. Eu ficava, cara, eu tenho que cuidar desse garoto, E ele, depois ele veio a confessar para mim que ele também tinha essa visão. Aquele negócio de um proteger o outro mesmo, sabe? Mas na ocasião eu tinha ele como... Vocês eram da mesma produção ou você era mais antigo? Eu era mais antigo. Aí eu olhei aquela ocasião e falei, cara, eu tenho que tirar esse garoto daqui. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Eu tenho que tirar ele daqui. E nessa eu mandei ele entrar no carro. Falei, entra no carro. Por que eu falei para ele entrar no carro? A gente tinha uma rua, onde a gente estava não tinha abrigo nenhum. Inclusive a gente estava ali porque tinha ocorrido algumas ocorrências ali. Inclusive um colega nosso pulou dali de cima quando teve uma tentativa de assalto. E abrigo. Vamos tentar. Eu pensei com ele, vamos sair daqui e vamos para a rua. Tinha uma rua logo à direita,
a uns 100 metros da gente, e dali a gente desembarcava e tinha abrigo para a gente tentar fazer alguma coisa. Quando ele entrou na viatura, eu olhei pelo retrovisor e vi o carro do marginal vindo, de ré. Só que eles também não tinham visto a gente. Só que deu uma coisa em mim e falei assim, pô, será que eu devo realmente, sabe, instintivo, uma coisa que você nem pensa muito. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada aí. E assim que eu saí com o carro para ir embora, eu voltei com o carro para a calçada e falei para ele desembarcar. Falei, desembarca aí. Ele desembarcou, eu desembarquei e fui para o primeiro poste. Tinha um poste logo onde eu parei o carro, eu já tinha mirado esse poste, e ele ficou atrás da viatura. Quando os vagabundos vieram, deram o ré, bateram com o carro, para trazer o carro na mesma calçada que a gente, uma distância mais ou menos de 13, 14 metros, 15 metros. Quando eles bateram, eles ainda estavam dando um tiro para o alto. Foi quando eu comecei a dar tiro neles também. Eu falei, aí eles não vão parar. Pelo visto, o pessoal não vai parar. Dei tiro neles. Nessa, quando eu dei tiro no carro deles, um dos vagabundos que estava tentando sair do carro, ele voltou para dentro do carro e fechou a porta. Ele fechou a porta como se a porta fosse um abrigo, né? Como se aquilo fosse proteger ele. Ele fechou a porta. Quando ele fechou a porta, eu continuei atirando, só que saiu um outro vagabundo de trás do motorista. Ele já saiu com um fuzil. Quando ele saiu com o fuzil, ele deu uma rajada na minha direção. Pegou exatamente no poste onde eu estava. Aí deu aqueles estilhaços, né? Aquela fumaça da poeira. Eu já comecei a não enxergar mais nada. Nisso, desceu um outro vagabundo e estava caminhando para o outro lado. Naquela coisa de segundos que você precisa tomar decisões, eu imaginei o quê? Ele está dando aqui, o outro está dando de lá, vai um abrir ângulo e daqui a pouco está me acertando. Porque eu não estava ouvindo o fuzil do Fernandes. Ele tinha dado alguns disparos, acho que no quinto ou sexto disparo, o fuzil dele infelizmente engasgou. Travou o fuzil. E eu já não sabia mais o que fazer. Eu falei, pô, tem um aqui, outro ali, eu estou sozinho, porque foi o que eu imaginei na hora. Então eu dei mais alguns disparos e tentei recuar o poste e ir ganhando até eu arrumar um abrigo, porque não tinha nenhum. Foi nessa hora que eu tentei recuar que um dos disparos pegou na minha perna. Quando pegou na minha perna, já praticamente tirou a perna do lugar, deslocou minha bacia, meu fêmur quebrou em 28 pedaços e eu caí. E nisso que eu caí, o vagabundo veio por trás da viatura, botou o fuzil por cima da viatura e foi me dar um tiro de misericórdia. Antes disso, eu tentei recuar para trás do poste, vim me arrastando, e as munições pegando do lado do corpo, que eles continuaram disparando. E eu tentei ir para trás do poste. Quando, de repente, eu vi que o Fernandes estava comigo. Ele falou, vem. E eu, minha perna. E eu voltando, tentando dar tiro neles ainda para manter uma distância. Você chegou a reconhecer as armas deles? Que fuzis eram? Era um fuzil 5.56. 2 fuzis 5.56. Só que eles também tinham as armas dos vigilantes, né? Que foi um assalto à carga de cigarro. Eles roubaram uma carga de cigarro, estavam tentando ir eu acho que para Sassu ou para o Morro do 18. E aí eles bateram de frente com uma guarnição lá do 3º Batalhão. Quando eles bateram de frente, eles tentaram voltar, só que eles não sabiam que também tinha a nossa viatura ali. E aí eles ficaram entre a viatura do 3º Batalhão e a nossa. Eles tinham um poder de fogo maior e o maior número de combatentes, digamos assim. Mas eles são medrosos, então eles se apavoraram. E a quantidade de tiro que eles estavam disparando, a gente precisava fazer muito carro, o pessoal indo para o trabalho, então a gente precisava fazer alguma coisa. A gente tentou. Eu acho até que a gente não tentou, a gente teve sucesso. Foram 2 mortos, um foi preso, as armas todas foram apreendidas e a ação deles não teve sucesso. Então eu acho que acabou tendo um certo sucesso. Teve os contratempos, porque a gente tem contratempo em tudo que a gente faz na vida, né? Mas a gente acabou tendo nessa ocorrência. Saímos todos vivos. Você lembra de algum detalhe se eles já tinham, provavelmente sim, né, sido presos antes? Ou quantas vezes cada um extensa? Não, o único que foi, os que estavam mortos eu sinceramente nem procurei saber, mas o que foi preso, ele tinha 1 ano que tinha chegado do Nordeste, entendeu? Tinha 1 ano que tinha chegado do Nordeste, tinha vindo para cá, e provavelmente foi convidado pelo vagabundo lá para participar da ação. E como parece que nesse país deve ter embarcado. Mas ele tinha 1 ano Ele tinha 1 ano que tinha chegado aqui no Rio.
entendeu? Imigrante, né? Entendi. Eu ia te perguntar agora, né? Saber se você pudesse voltar no tempo, você tinha feito alguma coisa diferente nesse momento, esse tiroteio? Pois é, Coronel. O que acontece? Eu acho meio. Agora eu falando no conforto de casa, né? É diferente muito, né? Muito É diferente. diferente porque quando são os segundos, aquele, são os detalhes, né? É o que passa na sua cabeça naquele momento. Que, por exemplo, o meu primeiro intuito foi sair dali. O meu primeiro intuito foi tirar a mim e principalmente ao meu colega dali. Falei, vamos sair daqui, vamos embora. Isso aqui não é. A gente não tinha nem poder de fogo para encarar. A gente não tinha, infelizmente, a gente não tinha essa condição. Nem número de homens, nem poder de fogo. Então, no primeiro momento, eu pensei em sair dali. Pensei em sair dali um pouco até. Um eufemismo, né? A gente ia fugir da ocorrência. Entendeu? Num questão de segundos, numa decisão em segundos. Eu falei, não, cara, a gente está aqui para lutar, a gente está aí para isso. Por que que acontece? Eu acho que eu não faria diferente. Eu acho que eu não faria diferente porque hoje eu vivo em paz. Eu vivo em paz. Eu tenho uma vida que eu vivo com a minha consciência tranquila de que aquilo que eu jurei fazer e aquilo que eu escolhi fazer, entendeu? Aquilo que meu pai já fazia antes de mim, eu fiz. Entendeu? Não, você, Eu fui. pelo que eu estou ouvindo, eu ouvi antes, você estava tão preocupado com você quanto com o teu companheiro. A mesma Exatamente. preocupação com um e com o outro. A tua autopreservação não estava em primeiro plano, você estava preocupado Não. mais, talvez, até com ele. Era Eu mais estava mais moderno. preocupado com ele. Ele falava para mim, eu tenho filhos. Ele falava para mim, a filha dele tinha meses, ela tinha acabado de nascer. E toda vez que a gente trabalhava, ele só falava da menina. E eu fiquei pensando naquela possibilidade daquilo dar tudo errado. Daquilo dar tudo errado. São coisas que, tipo assim, são questões que a gente tem moralmente dentro da gente que elas borbulham na hora, no momento desse. A iminência da Eu acho que esse é morte. o principal. Olha, Pode falar. eu acho que essa é a principal função de quem comanda o outro, né? De quem é mais É, antigo que o outro, é você se sentir responsável por aquela vida que está ali do teu lado, né? Isso exatamente, aí eu tenho exatamente. ou não tenho. Isso tenta se treinar isso na academia, no Cefap, mas talvez isso nasça com a pessoa, né? Esse senso de responsabilidade, né? Eu não sei exatamente, mas eu fico feliz por isso ter pesado mais na minha cabeça, entendeu? Fico muito feliz por isso. Eu naquele momento, eu falei, pô, o que a gente vai fazer? Porque a gente estava em desvantagem. Eu já tinha trocado tiro, mas pô, eu fui formado no choque. Eu tive uma formação de. Inclusive, mandar um abraço para meus amigos da minha turma, sargento, É, hoje subtenente Teles, o pessoal que deu uma formação para a gente, tipo, que era para uma formação que colaborou para que a gente estivesse vivo até hoje. Por exemplo, não só de combate, mas de dissimulação, porte velado, entendeu? Sagacidade. A gente foi ensinado detalhes, passaram para a gente, experiência mesmo dos mais antigos. Então, então o que passou pela minha cabeça vai vindo, eu vou contando a história, vai vindo algumas recordações, a gente fica meio embaralhado. O senhor me desculpa. Então, o que acontece? Eu não sei se eu tinha esse lance de. A clareza na cabeça desse lance de, pô, eu sou o comandante, eu tenho que tomar atitude. Isso surgiu no momento. Eu olhei pro colega e falei, pô, peraí, cara, eu preciso defender ele. Entendeu? Eu preciso que a gente saia daqui com vida. Mas, como o senhor falou, a pergunta que o senhor me fez foi se eu faria alguma coisa diferente. Eu acho que não faria. Como eu expliquei para o senhor agora, a minha consciência de tudo que foi feito, entendeu? Está em paz. Eu hoje olho para o meu ferimento até com certo orgulho. Eu olho para a perna e falo assim, cara, isso aqui é o resultado daquilo que eu disse que faria e fiz. É mais ou menos isso. Eu acho que não faria diferente, não. eu imaginava que você ia responder isso. Eu perguntei justamente por isso, porque essa é uma característica comum em vocês que a gente que teve, vocês tiveram mais ainda em momentos extremos e tiveram segundos ou frações de segundo.
para decidir e estão sempre preocupados, inclusive, com a vida dos outros, acima da vida de vocês. Né? Em segundo plano está a vida de vocês. Né? Seja um desconhecido, seja quem está na mesma guarnição, né? A preocupação é constante. Eu agradeço a presença de várias pessoas que eu estou vendo aqui, minha equipe fantástica, a Elaine, a Adneia, Lídia e outros, viu até o comandante Mário Sérgio, aí, que é um norte moral e de conhecimento até hoje. Muito bom ver a presença dele aí. Obrigado por ter aceitado o convite. Outros tanto, meu antigo instrutor, Carrilho. Vamos lá, vamos a outra, né, para tentar mostrar um pouco da grandeza que você tem nessa tal. São poucas perguntas, mas é só para clarear isso, para as pessoas saberem o que isso existe, para inspirar um monte de brasileiro jovem, de brasileiro velho que está em desalento, saber que existe gente que vale a pena conhecer a história. Né? Em algum meio ou equipamento que vocês tivessem lá, teriam feito diferença nesse momento crítico? Teria porque quando eu iniciei o confronto com eles, assim que eles bateram, na verdade eles já estavam disparando, mas o confronto entre a minha guarnição e eles fui eu que iniciei. Inclusive eu baleei um dos que entraram para dentro do carro, como eu falei para o senhor. Se eu tivesse com o fuzil naquele dia, se eu e o Fernandes estivéssemos com o fuzil, os dois, que a gente sabe como é o estrago que o fuzil faz, né? Uma coisa é... Você estava sem fuzil? Eu entendi que você estava de fuzil também. Não, eu estava de pistola. Eu estava com pistola. Tanto que quando eu tomei o tiro na perna, que eu tentei recuar para o outro poste, me rastejando, eu tive que amarrar o fiel da pistola, né? Aquela cordinha que segura ela. Eu parei de atirar para amarrar ela no coto, para poder conter o sangramento. O sangramento pulava 1 metro de altura. Rompeu o femoral, rompeu tudo. Então eu tive que amarrar o fiel ali. Se eu tivesse com um fuzil, eu acho que... Eu não posso garantir que teria tudo dado certo, mas talvez tivesse chance, êxito. Né? Porque se imagina dentro de um carro, um braço pulando para dentro do colo do outro. Porque é isso que o fuzil faz numa distância dessa. Entendeu? Eu teria um tiro que eu pegou no carona, talvez tivesse pego no motorista também. E eu acho que teria feito diferença. Em contrapartida, como eu falei para o senhor que estava indo embora, já do serviço, estava no final do serviço quando aconteceu isso, a gente tinha cometido um erro primário. A gente, faltando uns 10 a 7 minutos para a gente sair dali, a gente tirou o colete. Ou seja, a gente estava sem um fuzil, para que a gente pudesse rasgar o carro deles no meio. Mas a gente estava sem o colete também. E por sorte, pela mão de Deus, o tiro não pegou da cintura para cima. Entendeu? Fica até o alerta aí para os colegas mais novos aí, que acham que não, o colete não faz a menor diferença, mas é bom que a gente use. Ainda mais do jeito que está a cidade hoje em dia. Então, quer dizer, eu acho que faria diferença. E no dia da ocorrência, pelo que eu fiquei sabendo posteriormente, deveriam ter mais 4 policiais lá, naquela localidade onde a gente estava baseado. Eu acho que pela inferioridade numérica, a gente também obviamente teve um pouco de desvantagem. Talvez se tivessem mais pessoas lá, porque o previsto acho que eram 6 pessoas lá, 6 policiais. Eu acho que a gente teria tido mais êxito. Vou te perguntar agora se você percebeu alguma diferença na percepção que os outros têm de você desde que você saiu da ativa. Tanto em casa, na rua, no dia a dia, quanto na polícia. Percebi. Para a família, para os amigos, né? A gente, pelo menos comigo, não sei se com todos os colegas que foram feridos aconteceu isso, mas comigo aconteceu. A minha família e meus amigos, eles, no princípio, eles tinham muita dó. Eles se dirigiam a mim com piedade. Só que com o tempo eles foram vendo que eu fui superando e eu fui passando por cima das coisas. Até mesmo na época que eu tive um momento que eu fiquei muito recluso. Eu acho até que, eu não sei porque eu não fui ao médico, mas eu acho até que eu tive depressão, mas eu não queria sair de casa. Acho que estava no meu momento, né? E mesmo nesse período, eles perceberam que eu... É o que eles diziam, né? Não é que eles perceberam, eles diziam para mim
que admiravam como eu passei por cima de tudo isso, como eu continuei seguindo em frente. Isso mudou, essa percepção. Eu passei a sentir uma admiração, até dos colegas da polícia também, tanto da família quanto da polícia, eu passei a perceber uma certa admiração por essa razão. Eles alegavam que eu passei por cima daquilo tudo e essas coisas. E, inclusive, eu brincava com alguns colegas e eu falava assim, cara, ou você segue em frente ou você segue em frente. A gente não tem outra opção. Entendeu? A gente não tem outra opção. E eu percebia que alguns colegas tiveram ferimentos ou situações muito mais graves que a minha. Entendeu? Alguns colegas morreram. Inclusive, um colega que participou dessa ocorrência, que aconteceu isso comigo, que levou o vagabundo preso, ele veio a falecer numa ocorrência. Tomou um tiro de 762. Então, a gente para pensar e fala assim, pô, que direito que eu tenho de recuar? Que direito que eu tenho de parar? Entende? Se eu tenho amigos que sucumbiram, amigos que ficaram, entendeu? Amigos que Deus quis que não tivessem mais com a gente, então eu tenho que seguir em frente. E daí eu busquei muita força para continuar seguindo. Passei uma fase da vida muito complicada, mas eu busquei força. E eu percebi que as pessoas admiravam, como se isso fosse uma exclusividade minha, mas não é. Inclusive, eu vou deixar isso claro para vocês, não é. O ser humano supera e a gente tem que passar. Você acha que não é, mas é. Você é um exemplo para todo mundo que te vê, cara. Te ouve, é inspiradora. Pois é, e o que mudou, coronel, em relação à polícia, que o senhor perguntou se as pessoas me veem diferente, me tratam. Inclusive, teve os colegas do Cefap, mandar um abraço aí pro pessoal da Quinta CIA, que, se eu não me engano, é o 8º pelotão. Eles fizeram um vídeo, falaram do meu nome, pô, fiquei quase até chorei em casa com o vídeo. Pô, é uma marcha belíssima. Não, pô, fiquei emocionado. Em homenagem a você. Ou seja, a gente gravou isso pro próximo documentário, bonito demais isso. Pô, ficou muito legal, eu tenho gravado aqui. Então, eu percebi que as pessoas me olharam diferente e isso mudou, Eu fico, na verdade, lisonjeado e, ao mesmo tempo, a gente lamenta porque essa consideração que tiveram comigo após o acidente, eu acho que é devida a uma infinidade de colegas nossos. É devido a todo mundo que se propõe a colocar essa farda. A gente vive numa cidade, a gente vê como é que está a cidade. A gente vive no meio de uma sociedade que está perdida. Eu, sinceramente, não sei se eu posso falar para o senhor assim, pô, eu tenho esperança que isso mude daqui a 10 anos. Porque a sociedade, ela abraçou essa cultura banditista. Entendeu? Aí você vê um garoto de 20 e poucos anos e fala assim, não, eu vou botar a farda da PM, que eu vou ajudar, vou servir, vou proteger. Esse garoto merece aplauso também. E isso mudou. Esse reconhecimento que a gente espera ter, né? No momento que a gente entra, no momento que a gente põe uma farda e vai para a rua, entendeu? Que a gente espera ter isso. Qualquer pessoa que põe essa farda espera ter isso. Eu vim a ter isso depois do acidente. E eu reparei essa mudança. Fico alegre, mas como eu falei para o senhor, isso também me deixa um pouco chateado, porque isso aí não é devido só a gente que se feriu. Isso é devido aos colegas que estão na rua. O simpósio, o movimento, a Heróis do Rio de Janeiro ajudou a melhorar isso? O que você acha? O que você viu a respeito disso? Teve algum impacto essa documentário, simpósio? Certamente, com certeza. Mudou. Eu percebo uma mudança paulatina. Eu percebo uma mudança gradual, muito pequenininha, mas que está chegando. Eu até acredito isso ao fato de que ninguém mais suporta vagabundo. Ninguém mais suporta ser roubado, ter celular perdido. Ninguém suporta. A pessoa que diz que infelizmente tem muitas, a pessoa que diz que é a favor do tal do desencarceramento, que tem piedade de vagabundo, ou essa pessoa é doente mental, ou essa pessoa faz parte da sacanagem. Desculpa até o termo. Ou essa pessoa está ali. Porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais pegar um carro, sair, ser roubado. Ninguém aguenta mais pegar um celular, parar no ponto de ônibus. Trabalhador, igual todo mundo. Parar no ponto de ônibus e ser roubado. Então, eu acho que isso chamou muita atenção para essa questão da segurança pública.
E o documentário veio a sensibilizar, veio mostrar para as pessoas que por trás da farda tem um homem, tem um cidadão igual qualquer outro. Tem alguém que tem uma mãe, tem um pai, tem um filho. Quantos órfãos a gente tem? O senhor sabe, o senhor faz um estudo sobre isso, o senhor sabe. O senhor faz a festa para os órfãos, né? Olha isso. Entendeu? A gente tem. E o projeto, ele foi bom por isso. Ele despertou nas pessoas essa sensibilidade, essa visão de que, pô, o cara está lá representando o Estado, mas ele não é o Estado. Ele está lá com a farda representando o Estado. Mas ele é um homem, igual a gente. Ele é meu vizinho, ele pode ser meu primo, meu tio. Entendeu? E tem mãe, tem pai, tem irmão, tem filho. Então eu acho que expor esse nosso problema e essa nossa... O senhor sabe que o termo vitimização não me cai bem. Eu não gosto muito. Mas não tem outro termo para usar. Essa que é a verdade. Vou confessar que eu também não gosto, não. Mas não é o único. Na ausência de um termo melhor, a gente usa esse termo, mas não é o ideal, não. Mas o que acontece? A gente não se vê como vítima, né? Nunca se vê. Exatamente. Mas o que acontece? As pessoas começaram a observar a humanidade do policial. Essa humanidade que, por muito tempo, tentaram tirar da gente. Pela mídia, desculpe, pela propaganda em si, né? Filmes, livros, televisão, reportagem, tentaram tirar essa humanidade da gente. E o projeto veio contrapor isso. É uma pena ainda que o projeto ainda, em comparação a esses monstros, né? Esse tubarão que tenta mostrar que a polícia é o vilão, o projeto ainda seja pequeno. Mas é melhor ser pequeno e mostrar um contraponto do que não ter contraponto nenhum. O que você sente mais falta depois da reforma, em termos da atividade da PM? O que você sente mais falta depois que... Vou falar uma coisa para o senhor, que a minha família está de prova, mas tem colega que vai falar assim, pô, tu tá de bobeira. Quando toca prioridade, aquele sanhaço de prioridade, aquela correria, aquilo entra para a massa do sangue, como a gente costuma dizer, né? Então, eu sinto muita falta de muita coisa. Eu sinto falta de estar em contato com as pessoas na rua. Eu sinto falta de tudo. À noite, às vezes a gente está à noite na rua e parece que a noite é nossa, né? A gente está patrulhando e tal. Até não acontecer nada. Até enquanto não acontece nada, a gente patrulha. Tudo parece que a noite é nossa. Parece que a cidade é nossa. Tem a música, né? A noite é minha amiga, a rua é minha companheira. Isso aí. A gente canta aquelas canções de TFM, né? Exatamente. Isso é bom, isso eu sinto falta. Mas aquele corre-corre, aquela correria de acontecer alguma coisa, a gente tem que fazer tudo agora, urgente. Que a adrenalina dispara, a gente acaba ficando até viciado nisso, a adrenalina vai lá em cima. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta de muita coisa, né? Mas principalmente disso. Sim. Você chegou a considerar a morte como uma possibilidade concreta? Sentiu a morte de perto? E quando você sentiu, qual foi a tua maior preocupação? Pouco, né? Eu não só senti, como eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. No momento que eu tomei o tiro, porque foi assim, eu tomei o tiro, caí. E quando eu tentei rastejar para trás do outro poste para me proteger, eles continuaram disparando. E os projetis pegavam do lado do meu corpo. Eu escutava bater no chão. E eu estava vendo a hora de algum daqueles acertar em mim. Eu já contava que algum daqueles ia acertar em mim. Eu falava, vai acertar. Não tem jeito, vai pegar. Você estava no chão com a perna só, né? No chão não, com a perna só e vendo a outra perna sangrando. E tentando rastejar, empurrando com a perna. Eu falei, vai pegar. Não vai ter jeito, vai pegar. Nesse momento eu me lembro que eu clamei a Deus, eu falei, Senhor, não me deixa morrer na sarjeta aqui não. Literalmente na sarjeta, que eu estava no meio fio, eu falei, não me deixa morrer aqui não. Na frente de vagabundo, pelas mãos dele, na frente deles, aqui na sarjeta, meu sangue escorrendo pelo ralo, falei, pô, não quero morrer assim não, me deixa morrer assim não. Mas essa oração foi falada ou só pensada? Falou, não, foi só, eu falei desse jeito, não me deixa morrer aqui na sarjeta não. E nisso eu vi que o Fernando estava vivo. Aí me deu uma certa esperança. Quando ele me colocou no carro, foram mais de 40 tiros, né?
Foi mais ou menos por aí, uns 30, 40 disparos na minha direção. Graças a Deus pegou um só. Quando o Fernandes me colocou dentro do carro, eu cometi um erro. Ele também ficou meio perdido. Eu cometi um erro, pedi ele para me levar para a policlínica, que é serviço ambulatorial. E a gente podia ter ido para o Salgado Filho. Quando ele me levou para a policlínica, e eu conversando com ele, eu segurava o coto para tentar estancar o sangramento e conversava com ele. Dizia para ele, cara, vamos para lá e tal, vira direita, vira esquerda e tal. Tentando eu mesmo manter minha consciência, para não dormir. E segurando, tentando conter o sangramento, mas eu já estava começando a respirar com estava muito ofegante, respirar com dificuldade. Eu falei, cara, não está dando mais não. Quando chegamos lá, eles me pegaram, os colegas, apareceu até um colega que, inclusive se ele estiver vendo ou vir depois, eu agradeço, parou com o carro, não tinha nada a ver com nada, parou para ajudar, me puseram para dentro, me tiraram do carro, me puseram para dentro. Quando chegou lá dentro, me puseram numa cadeira de rodas. Me parece, depois eu via saber, que você não pode colocar a pessoa ferida na perna com o tronco em pé. Ela precisa ficar deitada por causa do sangramento. Quando me puseram sentado, o sangue foi todo embora. E começou a ficar tudo esbranquiçado, tudo branco. E nesse momento, eu até falei isso para o pessoal da minha família, nesse momento foi a hora que eu experimentei a maior sensação de paz que eu já senti na vida. Eu já sabia que estava morrendo, mas eu fiquei em paz. E eu falei pro Fernandes, pô, não dá mais pra mim não, cara. Não dá mais pra mim, não dá. Já sabia que não dava. Ele deu um tapa na minha cara, colocou uma bandoleira que eu não sei onde que ele arrumou, colocou um cinto no meu coto, apertou na minha virilha pra conter o sangramento, deu um tapa na minha cara e falou, não, cara, vai dar sim. Aí, quando ele colocou e apertou, eu comecei a sentir um pouco melhor. Aí me puseram na... Aí aparece, né? Aparece os anjos na nossa vida, né? Apareceu o Ferreira, trabalha lá na Policlínica Cascadura. Esqueci o nome do outro sargento, também me ajudou. Hoje é subtenente Cláudia. Foi conversando comigo. Quantos filhos você tem? Foi perguntar o nome dos meus filhos. Um monte de filho. Aí eu fui falando um por um. Pagar, né? Exatamente. Aí eu explicando um pouco. Exatamente. E eu explicando um pouquinho sobre cada um dos filhos, eu fui mantendo. Chegamos no Salgado Filho. Chegamos no Salgado Filho, entrei. Aí, conclusão. Aí eu tô aqui por causa disso. Tive muita complicação, fiquei 57 dias internado entre o Salgado Filho e o HCPM. Inclusive, eu aproveito a oportunidade de agradecer o pessoal do HCPM também, do Salgado Filho também. E depois desses 57 dias eu fui para casa. E graças a Deus estou aqui. Mas eu não tive medo de morrer, eu me senti muito sossegado. Mas passou assim pela minha cabeça. E a minha preocupação, o senhor perguntou, a maior preocupação era as crianças, né? Eu queria saber, tipo, como eles iam ficar, como eles iam saber, como eles iam reagir a uma notícia dessa. As crianças e minha mãe. Mas passou, graças a Deus. Os filhos sempre estão na cabeça, preocupação constante. Eu ia te perguntar também, a gente considera você não é um mero policial, você é um pensador, um intelectual, um cara que escreve. Bondade sua. Fala bem, escreve melhor ainda. O que você acha que pode ser feito no Rio de Janeiro e no Brasil para mitigar essa nossa dura realidade? Só a gente que é PM conhece tão bem esse controle do crime armado desse jeito. Uhum. Bom, como eu falei para o senhor... Eu sei que a pergunta é muito extensa. Você dá só uma noção. Eu vou ser breve. Como eu falei para o senhor, eu não tenho, sinceramente, esperanças de que essas coisas mudem daqui a 10 anos. Não tenho. Eu acho que a gente ainda vai brigar muito, lutar muito. Entendeu? Ainda vamos lutar muito. Por quê? Porque é uma questão de cultura. É uma questão de longo prazo. Como é que a gente vai mudar a cabeça de alguém que acha que comprar um celular roubado é legal? Como é que a gente vai mudar a cabeça de alguém que acha que o vagabundo que rouba uma carga de carne e leva para dentro da comunidade, é legal você pegar, é lícito você pegar aquelas carnes e levar para dentro da sua casa? Como é que a gente vai mudar essa ideia de que o bandido é vítima da sociedade? Isso é longo prazo, isso não tem como mudar daqui para lá. E, infelizmente, tudo isso que aconteceu, toda essa cultura banditista, ela chegou até as instituições, infelizmente.
A gente vê, por exemplo, jurista, como foi o caso de uma juíza há pouco tempo aí, notícia que eu vi ainda há pouco, que considerou que os vagabundos atiraram em cima do policial não caracterizava tentativa de homicídio. Que eles poderiam Acho que estar foi no Rio Grande do atirando. Sul, né? Exatamente, Acho que foi no Rio Grande atirando do para Sul. se Eu li isso aí defender. também. Então fica difícil você pensar numa solução se as autoridades não entenderem a gravidade da situação. Porque no combate à criminalidade somos só nós. É só a polícia do Brasil todo que parece que está preocupada com isso. Porque o resto parece que se acostumou a viver com a vagabundagem. Entendeu? Tanto na política quanto no judiciário, mas parece que só o PM que tem a preocupação de diminuir esse poder, né? Diminuir essa revolução lupen-proletariada do vagabundo que quer tomar a cidade, é tudo deles. E isso é um movimento, parece até que é mundial, né? Não parece que é só aqui no Brasil que acontece isso. Afronta a polícia, exatamente. Então a gente fica pensando, o que a gente pode fazer? Dentro da nossa alçada, como policial, a gente pode fazer muito pouco. Aliás, a gente faz muito, mas que parece muito pouco porque não tem uma contrapartida, não tem um apoio. Você prende vagabundo hoje 10 vezes. Pô. O cara rouba, mata, sequestra, estupra e está na rua. Como é que pode isso? Aí você vai prender ele lá de novo. É aquele chovendo molhado, a gente sempre fala disso, mas as coisas não mudam. Eu vi um vídeo uma vez de um jurista que, inclusive, ele é professor de um montão desses que estão hoje em dia trabalhando no judiciário. É Antônio Bandeira de Mello, se eu não me engano o nome dele. Não era nem por citar nome, porque eu não sei se é exatamente esse nome. Que ele, numa palestra no Paraná, ele disse que a polícia, o policial e o vagabundo, eles tinham o mesmo comportamento porque vinham da mesma origem. Ou seja, eles eram violentos porque vinham da mesma origem, uma coisa assim, como se toda violência fosse ruim, né? Como ele não consegue ter a dimensão de entender de que a violência, ela é praticada pelo bem, né? Por exemplo, você vai defender uma senhora que está sendo estuprada, você vai defender como? Você tem que ser violento. Você tem que ser violento. Você vai, por favor, senhor. Não, é uma violência dirigida, uma violência consciente, sim, em prol de uma coisa que é justa. Tem uma frase norte-americana que eu gosto muito que diz que para você enfrentar um homem mau com uma arma, só um homem bom com uma arma. Não tem. Exatamente, não tem outra. Conversa que você vai não tem outra solução, não tem. Então o que acontece? A gente tem um movimento pró-criminalidade, essa é a verdade, né, com essa coisa de desencarceramento, desarmamento civil. Né? A gente tem partido que trabalha para o crime. A gente não vai citar aqui para não entrar numa polêmica maior, mas a gente tem partido que trabalha para o crime. Qualquer medida que você adote contra a criminalidade, os caras vêm, não pode, isso não pode fazer, que isso? Então fica difícil. E eu acho que a gente tem pouca voz. Eu acho que as corporações policiais militares têm pouca voz. Eu acho que deveria ter mais. Porque se é a gente que está fazendo um serviço grosso, se é a gente que está morrendo, se somos nós que tombamos lá na frente, entendeu? A gente tinha que ter mais voz. Aí eu acho que a gente mudaria alguma coisa. Nós somos a última linha, né? Que os americanos chamam de blue line, né? É a última linha, né? Exatamente. É a linha azul que separa a barbárie da civilização, né? Exatamente. Eu te pedi para você, assim, mandar alguma mensagem para os recém-formados da PM, para quem quer ser PM. Aí depois abrir para as tuas considerações finais e para as perguntas, né? Que, pelo tempo, quem quiser perguntar. Ok. Bom. O que você diria para quem quer ser PM e quem é recém-formado na PM? Eu acho. Você é um exemplo para todo mundo, né? Eu acho, superiores, subordinados, colaterais. Eu fico um pouco envergonhado porque é um pouco de presunção o que eu vou dizer para eles, mas eu vou dizer de coração o que eu acho. Eu acho o seguinte: a gente não pode se dobrar. Eu sei que é difícil, sei que é muito difícil, e não estou falando de se dobrar em questão financeira, de corrupção, essas coisas não. Estou falando que é o seguinte, a gente não pode se dobrar a essa cultura, como eu estou falando para o senhor. Porque se a gente acreditar que não existe mais certo e errado, não adianta entrar para a polícia. Se a gente acreditar que o certo e o errado é uma questão de relativismo, não existe certo, não existe errado, não tem por que estar na polícia.
porque vai ser um mau policial. Eu acho que a gente tem que saber o seguinte, o que está certo, está errado, está errado. A lei, é óbvio, a gente precisa seguir a lei, a gente tem que fazer valer a lei. A gente, né, nós somos homens da lei, nós não somos marginais. Mas a gente precisa ter convicção do que a gente quer, do que a gente sabe o que é certo e o que é errado. É óbvio que você, quando está lá na frente, na rua, a gente tem situações que são pouco ortodoxas, digamos assim. Não dá para você nem a ferro nem a fogo. Mas eu acho que quem vier para fazer diferença precisa ter essa consciência. Eu não vou me dobrar. Eu não vou compactuar com o que está errado. Eu não vou compactuar com o que está errado. Eu não digo só de receber dinheiro de traficante, de vagabundo, nada disso não. Eu digo é não se dobrar essa cultura, entendeu? E eu vou além. Eu fui uma pessoa criada na rua, fui um garoto criado na rua. E hoje eu vejo determinadas situações na nossa cultura popular que não se difere em nada do que o vagabundo faz dentro da comunidade. Não se difere em nada. O jeito de falar, de se portar, essas coisas. E eu acho que a gente precisa entender o seguinte, a gente ou é pau ou é pedra. Entendeu? Isso é o que eu gostaria de falar para os garotos que pensam em entrar. Entendeu? E que sejam firmes, que a gente conta com vocês, que vocês venham, porque a gente precisa de vocês. Muito embora a mídia diga isso, diga aquilo, a gente precisa de homens que queiram somar, que queiram fazer a diferença. Era isso. Seria isso. Falar com você sempre é diferenciado. Realmente é alguém que indica o norte moral, a coragem física, a coragem moral. Obrigado. Realmente muito bom falar contigo, tá? Queria abrir o pessoal, se quiser fazer algumas perguntas. Não, acho que a gente ainda tem o quê? 5, 10 minutos, né? Deixa eu ver se o meu filho que está aqui tem alguma pergunta aí, estão passando alguma coisa aí. A gente está abrindo a perguntas aí, se alguém quiser aproveitar a oportunidade aí para saber mais alguma coisa aí do Santa Rosa, porque é alguém com um diferencial tanto de conhecimento teórico quanto prático, né? De integridade moral, né? Coragem moral também física, que não se dobrou à realidade aí, né? O que se enfrenta. É um exemplo de herói, realmente. O Cambelim, um abraço aí para o Cambelim. O Cambelim está perguntando qual lei você acha que mais atrapalha nosso serviço. O Cambelim perguntou. Cambelim, vou te falar uma coisa. Eu acho que a lei do desarmamento é uma porcaria. Eu acho que no dia que eu tive a ocorrência que eu tomei um tiro, tinham mais ou menos uns 40 carros passando. E só tinha um carro de vagabundo com 4 pessoas lá dentro. Moleque. Eles ficaram com medo, inclusive, é por isso que eu não estou morto. Se todos aqueles carros tivessem direito a ter uma arma, todas aquelas pessoas tivessem direito a ter uma arma, a gente tinha apoio. A gente não precisava só esperar o GAT vir lá da Serrinha, a gente teria apoio. Apoio do próprio cidadão, que não aguenta mais ser roubado e ser oprimido pelo crime. Então, acho que essa lei devia acabar. Santa Rosa, várias pessoas estão pedindo, eu vi a Dinéia aqui mais alguns tantos, pedindo para você ler um texto sobre veteranos, que você leu em algum lugar. Você está com esse texto à mão aí? Eu acho que está aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. Então, você puder ler, porque várias pessoas citaram. Assim. Eu posso... O senhor me dá um minutinho? Claro. Você me dá um minuto? Vou dar uma olhada aqui. Claro. Que eu por descuido, não separei ele aqui. Deixa eu... Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu pareço entender negócio de rede social, mas não entendo muito não. Fico todo embananado aqui. A gente está aprendendo também. Minha equipe tem me treinado aí direto para eu começar a entender melhor isso. Eu fico todo embananado. Só o WhatsApp, que eu realmente estou craque, que desde 2014, quando eu fui para os UPPs lá do Complexo do Alemão, o então chefe de operações, que hoje é o nosso comandante-geral, o Coronel Figueiredo, me lembro dele perguntando para mim, Cajueiro, você já tem smartphone? Aí eu falei, não tenho não. Pois é, então se prepara para comprar um smartphone. Você vai usar o WhatsApp dia e noite.
Pô, infelizmente foi uma profecia verdadeira, porque um mês e pouco depois, menos de um mês, eu estava com o smartphone e craque em usar o WhatsApp, né? Que a gente movimentava, e infelizmente, né, movimentava tropa para socorrer outras tropas em emergência, 24 horas por dia. Né? Conseguiu achar aí ou não? Achei, tô achando aqui. Cheguei aqui em maio agora, porque foi do ano passado isso. Ai, meu Deus. Eu era para ter se separado, né? Tô vendo o Márcio Gonçalves aqui, eu tô vendo que a Major Elane escalou a família toda aqui. Irmão, marido, pai, mãe. Só a pequena que não foi escalada ainda, porque vai fazer 4 anos isso. 3 anos, 4 anos, ainda não pode ser escalada. Coutinho também está aqui, Jonas Licurgo, Camberlin. Camberlin é outra lenda. A gente tem que marcar depois uma live com você, Camberlin. Camberlin é um amigão. É outro também diferenciado. Ele e a Fernanda, são 2 lendas aí. Um abraço para os 2 aí, um casal também excepcional. De uma resiliência incrível, né? Conseguiram superar muitas dificuldades. Ele, inclusive, falou comigo sobre o senhor. Quem não fala sobre o senhor, né? Só quem conhece mesmo falou comigo sobre o senhor, não, sobre que alguns detalhes de como o senhor ajudou ele e tal. Eu troço muito bacana, muito bacana. A nossa obrigação é essa, é o que você falou no início, é proteger a nossa tropa, né? Proteger quem merece, né? Se a gente protege até o desconhecido, o que dirá o conhecido, né? Quem divide a mesma trincheira que a gente, né? Faz parte. Eu não estou achando aqui. Não, eu era para ter. Eu era para ter. Eu acho que tem mais uns 5, tem uns 10 minutos ainda. Não sei se tem mais alguma pergunta, Vitor? Mais alguma coisa? Não? Eu ainda tentei separar aqui, mas. Olha, Sandra Fátima Andrade está dizendo que todos pedimos para você ler o texto. Você conta isso aí. Isso é esporro, essa é minha mãe. Isso é esporro, isso é esporro. Ela está dizendo aqui. Todos pedimos para você ler o texto. Eu não sei se eu não posso mexer no meu celular aqui para achar. Vou pedir para a minha equipe ver se encontra aí Vocês têm o texto? Deve estar nos nossos diálogos aí. Ai, meu Deus. Estão perguntando também o que acha da audiência de custódia. Lídia está cronometrando, tem mais 9 minutos. Então continua procurando isso, tá? Vamos ver se a gente acha. Eu me lembro de uma parte do texto que realmente vale a pena ser lido. O professor Silas Franco também está. É um amigão também. Está comentando, ou mandando aqui algum texto. Ai. O pessoal falando da bandidolatria também. E pior tem que acabar, né? A nossa sociedade não aguenta mais bandidolatria, não. E pior que procurar o texto. E pior que procurar o texto no o pessoal tá pedindo até que se cair a conexão para a gente voltar só para você ler o texto. Encontrou aí o texto? Não? Acho que sim, encontrei. Calma aí. Então leia aí, por favor. Vamos lá, acho que a gente tem 7 minutos ainda. Ai, meu Deus, eu não sou muito bom de leitura, eu não sou bom de falar, né? Eu fico um pouco nervoso, um pouco tímido. Mas eu vou... Tá aqui já, tá aqui. Não, vai ficar à vontade que o pessoal que tá assistindo, me incluindo, todo mundo é teu fã. Então pode ficar à vontade aí. A admiração é muito grande. Posso ler? Claro. Então, vou para dizer para o pessoal que ainda não leu, né? O pessoal que não ouviu, que esse texto foi escrito na véspera do simpósio que a gente fez. E eu fiz justamente para mostrar para os colegas que ou se aposentaram, que se machucaram, que já não estão mais trabalhando, que a importância deles também é imensurável, né? Como experiência, como tradição passada, para os mais modernos, para os que estão vindo. E eu chamei esse texto de exortação ao veterano. Posso ler, Coronel? Claro, com vontade. Não vou olhar para a câmera não, pessoal. Vou ler aqui porque senão dá ruim. O que fazes tu, encolhido nesta choupana? Por que escondes da gente as tuas cicatrizes? Não vês que elas dão testemunho da intrepidez do teu espírito? Pega na minha mão, levanta-te logo daí.
Pensas mesmo que Deus poupou tua vida para que agora procrastines a missão que Ele a ti confiara? Como não sabes qual é o teu propósito? Claro que tu sabes. Diz para tu dessa e pões estes olhos para saltarem afora de ti. Tu vês a vastidão das dores do mundo? Não te vejas tu o único a senti-la. Tu percebes agora? Não seja tolo. Tua missão é servir ao bem, homem. Então, levanta-te. Há ainda um que fazer enorme. Esquece-te da aposentadoria dos homens. O teu Senhor ainda não te mandou descansar. Quem disse que tu não serves para nada mais? Olhe bem, consegue ver a força naqueles jovens que vêm lá? Que tu não movas um dedo. És, ainda assim, a motivação daqueles moços. Há em seus olhos freio em vingar-te. Eles honrá-lo-ão, carregando o estandarte que já não podes mais carregar. E ele se tornará mais leve quando eles souberem que em sua retaguarda há gigantes para os quais hinos e poemas foram cantados. Esquece-te dos príncipes e imperadores efêmeros. Eles vêm e vão como uma brisa matutina. Engula tua mágoa com azeite e vinho ao jantar, pois deves apenas aos que te antecederam as leis e as gerações futuras, e não ao conselho dos hipócritas. Achas mesmo que tu escolheste o teu ofício? Deus foi quem te vestiu, homem, por julgar-te capaz de suportar o fardo da farda e do mundo. E tu sabes bem o que és. Olha a tua volta. Vê quantos dos teus voltaram-se para Deus ao notarem a mão divina sobre ti. Vê quantos estão de pé sobre o alicerce que és tu. Levanta-te, herói. Ainda chegará o dia em que receberemos o prometido laurel e congregaremos com nossos irmãos no paraíso. Mas, enquanto não chega este dia, temos o dever, em nome de Deus, dos nossos irmãos tombados e de nossas famílias, de servir e proteger. Ainda que seja servir de inspiração, ainda que seja proteger a nossa fé. É isso. Te agradecer por ser o que você é, por ter escrito esse texto, por realmente somar por um exemplo para todas as gerações que estão por vir aí. A gente vai incluir isso na página do Relógio Rio de Janeiro e tentar eternizar esse texto. Vamos fazer uma placa de aço, inoxidável, alumínio, para que daqui a 100 anos o pessoal consiga ler isso e entender o que a gente viveu, o que a gente conheceu. Isso a gente... Vamos encerrar, então. Eu agradeço aí a todos. Tá? Santa Rosa, as últimas palavras aí eu deixo com você. Vou salvar e a gente vai publicar isso. Fica à vontade. Vai salvar? Vamos publicar? Então, vou agradecer o pessoal aí que acabou prestigiando essa transmissão, o pessoal que apoiou, o pessoal que está comentando aí. Não faria sentido nenhum a gente gravar um vídeo só pra gente, né, Coronel? Então a gente acaba ficando feliz do pessoal ter entrado para ver, para interagir. E a mensagem que eu tenho para dizer, para encerrar, é que foi que alguém escreveu aí. A gente precisa voltar a ter valores morais, a resgatar nossos valores morais. A gente precisa voltar a definir o que é certo e o que é errado. A gente precisa voltar a ser intolerante com a maldade e com o mal. Essa coisa da gente ter que ser tolerante e aceitar qualquer coisa está errado. Isso é o diabo falando. A gente tem que voltar a ter intolerância com aquilo que está errado, com aquilo que é mal, aquilo de ser a comunidade. A gente precisa voltar a ter senso de comunidade. Porque, como diz que a segurança pública é uma responsabilidade de todos, não quer dizer que todo mundo precisa pegar em arma para combater o crime. Mas só tendo essa noção de que o certo é o que o errado é o errado, e que a gente precisa ter senso de comunidade para a gente combater tudo isso que está errado, todo esse mal, isso já faz muita diferença. Porque sozinho
Não adianta clamar por polícia, não tem como, a gente não vai conseguir. Bom, obrigado então, Santa Rosa. Obrigado a todos. Está acabando, em 10 segundos vai cair, a gente vai salvar e publicar nas páginas aí.